cadeia alimentar descreve a ordem em que organismos e seres vivos dependem um do outro para se alimentar. A cadeia alimentar começa com os seres autótrofos, como as plantas. Elas são chamadas de produtores. Depois vem os consumidores, que são os seres que utilizam das plantas, por exemplo, para se alimentarem. Um exemplo disso é o gafanhoto. Eles são chamados, os herbívoros, principalmente, são chamados de consumidores primários. O sapo, por exemplo, ele é um consumidor secundário, ele se alimenta do gafanhoto. A serpente, que ela come o sapo, é chamada de consumidor terciário. Os decompositores finalizam a cadeia alimentar, se alimentando de cadáveres, excretas e fezes. As substâncias que são liberadas pelos decompositores ficam no solo, sendo reaproveitadas pelas plantas. E aí começa novamente a cadeia alimentar. Cadeias alimentares é um conjunto de cadeias alimentares que se interligam. Vários organismos e seres vivos, eles têm mais de um tipo de alimento. O ser humano, por exemplo, ele é onívoro, se alimenta de animais e vegetais, fazendo parte de várias cadeias alimentares. Um ecossistema, por exemplo, pode ter uma ou mais cadeias alimentares, e vários desses seres vivos podem estar fazendo parte de várias cadeias, se interligando e se conectando, fazendo assim uma teia alimentar. Vamos falar sobre a cadeia marinha. Aqui está um exemplo e uma foto da cadeia marinha. Nesse caso, ela vai começar com as ditomáceas, que fazem parte do fitoplâncton. Quem se alimenta dessas ditomáceas são os krill. Esses krill são comidos por alguns pequenos peixes, que são comidos por peixes maiores, e o topo dessa cadeia alimentar, por exemplo, pode terminar com o tubarão. Quando esse tubarão morre, ele é decomposto pelas ditomáceas e assim reiniciando a cadeia alimentar. Plâncton são todos os organismos marinhos de água doce. Devido ao fato de não terem mobilidade, de serem muito pequenos e fracos para nadar contra a corrente, são levados por ela. O termo plâncton é usado para alguns organismos, incluindo alguns tipos de algas, bactérias, protozoários, crustáceos, moluscos, celedáceos, bem como representantes de quase todos os outros filos de animais. Fitoplâncton, conjunto de seres autóctonos que flutuam na água. Alguns tipos de algas são semelhantes a plantas que vivem suspensas nos oceanos e lagos. Alguns exemplos de fitoplâncton são algas, dinomáceas e dinoflageláceos. Produtores das cadeias alimentares. A fonte fundamental de energia em quase todos os ecossistemas é a energia radiante emanada pelo Sol. Os componentes biotípicos de um ecossistema são classificados em 3 níveis: produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são organismos que obtêm energia e nutrientes de outros seres vivos. Eles são autrófos, o que significa que produzem seus próprios alimentos. A maioria dos produtores obtém energia e nutrientes através da fotossíntese, usando a energia do Sol para converter gás carbônico em água em açúcar simples. O produtor é usado a energia armazenada nos açúcares para gerar compostos mais complexos. Todas as plantas clorofíticas são produtores que realizam fotossíntese, assim como as algas e alguns tipos de organismos microscópicos, como cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis. O segundo é maior, mais raro tipo de produtor obtém sua energia não da luz solar, mas de uma substância química por meio de um processo chamado quiomicitose. Esse produtor são organismos microscópicos que vivem em condições extremas vivem em condições extremas as aberturas vulcânicas no leito do fundo do mar.
em um substrato rochoso profundo. Os outros seres vivos, incluindo todos os animais, todos os fungos, muitas bactérias e outros micro-organismos, dependem dos produtores como fonte de energia e nutrientes direta ou indireta. Plâncton é o termo que designa um conjunto de organismos aquáticos heterotróficos viventes na coluna superficial da água, seja em rios, lagos ou em oceanos. Normalmente, eles apresentam pouca capacidade locomotora, sendo arrastados pelas correntes oceânicas ou pela vazão de um rio. Os principais representantes são alguns protozoários, pequenos crustáceos, moluscos, oligoquetas, vermes, larvas de diferentes animais e peixes. Eles se alimentam de fitoplâncton, ou seja, eles são consumidores primários, servindo de alimento para organismos maiores. Mesmo a cadeia alimentar pode fornecer uma visão simplificada e estática da estrutura de uma comunidade biológica. Cadeias alimentares incluem interações fortes e fracas das espécies, e essas diferenças influenciam a organização da comunidade. Algumas espécies, chamadas de espécies-chave, têm um efeito desproporcional sobre as comunidades em que ocorrem. Elas ajudam a manter a diversidade local dentro de uma comunidade. De parasita, um organismo menor consome parte de um hospedeiro maior e ele mesmo pode servir pode ser parasitado por outros organismos ainda menor que ele. Exemplo de predador, o ser humano, que se alimenta de animais como boi, porco, mais tarde, vamos supor que ele pode servir de presa também para um animal mais forte, como uma onça, um leão, que está no ápice da cadeia alimentar terrestre. Podemos supor como exemplo o ser humano, que se alimenta de animais herbívoros como a vaca e o porco, e também vamos supor que ele sirva de exemplo para um animal bem mais forte, como uma onça, ou um leão, uma cobra. Crio é o nome coletivo dado a um conjunto de espécies de animais invertebrados semelhantes ao camarões. Eles são crustáceos e são bastante importantes para os zooplânctons, pois servem de alimentos tanto para baleias, jamantas e tubarões, baleias, entre outros. O ecossistema ártico depende da cadeia alimentar marinha e começa com os produtores, que no caso seria o fitoplâncton, que seriam as algas marinhas. Como consumidor primário, existe o zooplâncton, que no caso seria o crio, que se alimenta do fitoplâncton, que seria as algas. O consumidor secundário seria os peixes, como por exemplo a bacalhau e a truta do Ártico. E também tem outros consumidores secundários, que seriam os pássaros marinhos e as focas, que se alimentam dos peixes. E como consumidor terciário seriam os ursos polares, que se alimentam tanto de tudo que tiver por baixo deles, da cadeia. E por último tem o homem. Nosso grupo é composto por mim, Ifta, a Carol, o Wellington, a Érica, o Bruno e o João Vitor. E obrigado por assistir o nosso trabalho. Beijo, tchau!